Fala galera, bem-vindos a mais um videocast do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. E hoje a gente vai falar sobre a última diretriz, a última atualização da diretriz do ACC, que saiu agora no finalzinho, no meio de março aí de 2024, sobre insuficiência cardíaca. E tem alguns tópicos legais para a gente discutir, coisas mais objetivas e ajuda a gente a dar uma direcionada melhor no tratamento. E para isso, eu tenho uma convidada muito especial hoje, minha amiga, fez residência comigo, também super autoridade na área, doutora Débora Belfort. Debão. Ô, Debs, obrigada, se Zé. apresenta aí pro pessoal. Obrigado por ter aceito o convite. Bom, pessoal, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre um tema que é extremamente interessante e bem dia a dia da gente, né? Importantíssimo. Eu sou Débora, como o Zé já falou, fiz residência de cardiologia no INCOL com ele, trabalho lá no INCOL também com ele, no Sírio-Libanês, e fiz fellow de insuficiência cardíaca e transplante cardíaco, área em qual eu trabalho atualmente e faço doutorado. Então, é algo que todos os cardiologistas acabam vendo, mas a gente acaba tendo mais contato ainda com algumas nuances que a gente vai comentar aqui ao longo da conversa da gente, né? E para continuar a conversa também, trago também o professor da Débora na época da residência de clínica ali, que ele já tinha um contato já próximo aí. Então, o doutor Eduardo Lapa, nosso chefe, editor-chefe aqui do Cardio Papers. E aí, Lapa, beleza? Fala, Zé. Mais uma vez eu vou ver que eu vou ficando velho isso aqui, né? Conheci Débora quando ela era R1 de clínica ainda. Uma turma super boa, inclusive teve Tereza também, que era a turma dela que fez cardiologia no INCOL. Tô me sentindo aqui um senhor praticamente já agora com os alunos aí. Mas muito bom o tema, né? Insuficiência cardíaca. Assim que saiu esse consenso americano, tinha saído várias outras diretrizes ao mesmo tempo, muito próximo, né? Inteligência artificial, que a gente cobriu já, a ergometria da SBC, que a gente vai cobrir. E quando a gente fez uma enquete lá no Instagram, acho que 95% do pessoal pediu para a gente discutir a diretriz de IC. E essa diretriz, como o Zé já comentou, ela é muito interessante porque ela é bem prática, ela é bem mão na massa. Então, ela fala detalhes de como progredir dose de medicação, etc. Coisa que muitas vezes as diretrizes normais passam muito en passant ali, né? Ela especifica bem. Acho que vai ser um debate bem interessante. Bom, então, por que a gente tem que focar, então, em falar de insuficiência cardíaca? Primeiro que aqui no Brasil e no mundo é uma das principais causas de internação, né? Então, a gente acaba tendo muitas internações no Brasil como por conta de insuficiência cardíaca descompensada, seja IC de fração reduzida, seja IC de fração de ejeção preservada também. E cada vez mais, né, a gente tem visto medicações que têm impacto em mortalidade também na insuficiência cardíaca. Então, a gente passou aí cerca de 20 anos sem quase ter nenhuma medicação nova, né, para o tratamento da IC. E aí agora, desde que eu já estava no final da faculdade, começo da residência de clínica, a gente começou a ter um monte de medicação nova e, todo dia saindo alguma coisa que tem impacto em redução ou de risco de hospitalização, internação por IC, ou até mesmo impacto em mortalidade. Então, uma doença que, é super comum, super prevalente, muito grave, uma doença que tem impacto em morbimortalidade significativo, e a gente acaba tendo muitas opções novas aí, que talvez não para todo mundo, né? Até por questão de custo em algumas situações, mas que a gente cada vez mais está dando passos à frente aí no tratamento. Bom, então acho que é isso, né? Acho que se quiser comentar alguma coisa de prevalência aí, Debs. Não, o que eu ia falar só é que, no fim, a insuficiência cardíaca ela é a via final da maioria das cardiopatias. Então, mesmo que não seja a especialidade do cardiologista, acaba que quando você trata várias doenças, elas podem evoluir para a insuficiência cardíaca. E é uma doença que, como o Zé falou, tem grande morbimortalidade, mas a gente tem dados do registro brasileiro, o BREED, de pacientes internados. E os pacientes que internam por insuficiência cardíaca, 27,7% vai a óbito em 12 meses. Então, quase um terço dos pacientes morrem em um ano. Então, é um dado bem expressivo, que acho que ajuda a gente a pensar o quanto é importante otimizar o tratamento para evitar o paciente de chegar nessa situação da internação e, eventualmente, do óbito, né? E você comentou aí, né, no registro. Eu acho que é importante também, né, Zé, a gente comentar, a gente acabou de cobrir o Congresso Americano de Cardiologia, agora o ACC 2024, e exemplo, saiu lá o trabalho do Impella mostrando diminuição de mortalidade de choque cardiogênico. O que acontece é isso, quanto melhor a gente trata as outras doenças, mais os pacientes vivem e podem chegar até uma fase de insuficiência cardíaca. Então, pegando esse exemplo, talvez um cara que fosse morrer ali na fase aguda do infarto com supra, com choque cardiogênico, agora que a gente melhora o tratamento, ele consegue sair do hospital, mas muitas vezes ele vai sair com a fração de 30, 35,
e vai se tornar um paciente de IC crônica, enquanto que anos atrás ele nem sairia do hospital. Então, essa questão da via comum é bem importante, e é bem importante, né, que a gente tem muito clínico, geriatra, estudante de medicina assistindo o podcast. Todo mundo está pegando esse tipo de doença porque não tem cardiologista suficiente para dar conta de tanta insuficiência cardíaca. Lembrando só, né, Zé, que essa diretriz que a gente vai discutir especificamente, ela é restrita para IC com fracionalização reduzida de 40% ou menos, né? A gente vai gravar uma outra depois só sobre IC-FEP. Boa, até porque IC-FEP também é muito mais, entre aspas, chato de tratar, porque não tem tanta opção terapêutica como na fração reduzida. E é bem diferente o perfil do paciente, o fenótipo, enfim, acho que realmente é outro tema. Acho que a gente focando na fração de ejeção reduzida já é bastante coisa pra gente comentar aqui. E você tinha comentado só, e a cada internação que o paciente consegue sair, ele vai aumentando, né, o risco de óbito aí nos próximos, vai reduzindo a sobrevida ao longo dos anos. Então, e fora a funcionalidade, aquela escadinha que ele desce o degrau e não volta mais. E falando nisso, né, de funcionalidade, de degrau que vai caindo e não volta mais a cada internação, vamos só relembrar para o pessoal que está aí de casa, que a gente acaba dividindo a IC, né, de acordo com esse consenso, e até mesmo com a American Heart também, em estágios, né, assim como na diretriz de valvopatia americana também comenta, mas a gente vai ter os 4 estágios da evolução da insuficiência cardíaca. Comenta aí com a gente, Dé, que a gente acaba dividindo em A, B, C e D, né? De uma forma... Não tem muito mistério, assim. Na verdade, o paciente do estágio A seria o que está em risco de desenvolver insuficiência cardíaca. Então, um paciente que está exposto a algum fator de risco sabidamente associado. Então, por exemplo, um paciente que está se expondo a alguma medicação cardiotóxica, ou um paciente hipertenso, um paciente com histórico familiar de cardiomiopatia dilatada. Então, são pacientes em risco de desenvolver, mas que eles não têm nenhuma alteração estrutural em exame de imagem e nem alteração de biomarcador. Então, ele não tem doença, mas ele está em risco de desenvolver. Aquele cara para ficar de olho, né? Exato, para acompanhar. Então, você sabe que sua mãe, sua tia, sua avó, todo mundo tem IC, você tem que acompanhar com mais frequência, mesmo tendo 25 anos de idade, do que um paciente que não tem esse histórico, né? E o estágio B já seria o paciente que tem alteração estrutural, seja de função, dilatação do ventrículo ou alteração de biomarcador, mas que nunca teve sintomas de insuficiência cardíaca. Então, nunca teve. Diferente do estágio C, que pode ser o paciente que começou a desenvolver sintomas e melhorou, ou que ainda tem sintomas. Então, quem já teve ou tem sintomas de insuficiência cardíaca, ou sinais, né, é considerado estágio C. E uma vez que você institui a terapia alvo medicamentosa otimizada e o paciente continua sintomático, ele já é considerado um estágio D, que seria um estágio refratário à terapia habitual. Acho que é só importante lembrar que o D não é o paciente que está na fila do transplante. É um paciente que, apesar do tratamento ótimo, ele continua sintomático. Boa, isso aí é importante de reforçar também. E para o pessoal que às vezes tem algum grau de confusão nisso, mas então aquela classificação de classe funcional não tem nada a ver? Não, classe funcional entra agora para a gente estratificar melhor o paciente do grupo C e D, por exemplo. Uma coisa não anula a outra, tá? E se você pega, exemplo, um classe funcional 4, prima ou descompensação, e você compensa e ele fica bem com tratamento médico otimizado, ele é estágio C, né? Ou se ele continuar refratário, ele seria um estágio D. Então, isso é uma coisa que vai evoluindo, mas ela não volta para trás, né? Então, acho que seria isso. Não sei se o doutor Eduardo quer comentar alguma coisa a mais, mas acho que seria mais isso mesmo. Não, acho que é isso, o pequeno adendo que teve nesse consenso, né, em relação aos outros, é justamente isso que a Débora falou, da entrada dos biomarcadores tipo troponina ultrassensível e peptídeos, né, BNP, NT-proBNP. Então isso é interessante, né, porque de fato, se você pega lá um paciente que é hipertenso, né, e ele já tem aumento de proBNP, por exemplo, mesmo sem sintoma, a tendência seria, e aí obviamente, para ele ter aumento de BNP, provavelmente ele já tem hipertrofia no eco e tal, é aquele negócio, já passou de A para B, você já tem que ficar mais alerta para esse paciente, né, enfim. Então é interessante que, de pouquinho em pouquinho, a troponina ultrassensível vai adentrando aí as diretrizes de doenças crônicas, né, que até então a gente só via nas doenças agudas e tal. Então é interessante a gente ver essa evolução do valor prognóstico, né, e diagnóstico da troponina ultrassensível em outras situações, além da síndrome coronariana aguda. Não, é isso aí. Perfeito. Entrando no consultório, né? Saindo da sala de emergência, UTI, indo pro consultório. Exato. A gente tem um baita arsenal de medicações, né? Que a gente pode ter para utilizar no tratamento da IC, né? Mas muitas delas reduzem desfechos. Mas aí vale muito a pena a gente talvez citar, não vamos entrar nos detalhes de cada uma, como titula não, mas assim, comentar que algumas medicações elas vão reduzir mortalidade, desfecho e mortalidade, que é o que a gente mais quer. Outras o desfecho vai ser um pouco mais soft, né? Então, como redução de hospitalização, que, é um baita desfecho, porque isso reduz custo, né? O cara que
interna, ele gera um custo para o sistema de saúde, ele deixa de trabalhar. Então, a morbidade também acaba sendo afetada nisso. Mas, obviamente, o que a gente quer é o quê? Reduzir mortalidade, reduzir sintomas. É isso que a gente quer. Mas nem todas as medicações elas acabam tendo impacto igual em peso e no tipo de desfecho, né? Mortalidade, internação, classe funcional. Então, vamos dar uma citada aqui nas principais medicações que a gente vai ter. Tem muita medicação, a diretriz coloca algumas aqui. Vamos começar então pelos IECAs e BRAS aí. Acho que para se entender a importância de cada um, acho que vale a pena dar só uma pincelada histórica, lembrando que na década de 80 você não tinha tratamento para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, basicamente, né? Você dava diurético, tratava talvez com digoxina e não tinha muita opção. No final da década de 80, aí começaram a ter os estudos, assim, com hidralazina e nitrato, concomitante a estudos com IECA, e aí a gente viu que IECA, de fato, reduz mortalidade, um desfecho absoluto de mortalidade, e a partir daí a gente teve estudos com beta-bloqueadores, que aí sim é a classe que eu sou particularmente apaixonada, porque todos os 3 que são estudados para insuficiência cardíaca reduziram na ordem de 30% mortalidade geral, né, do paciente. Então você vê que é uma coisa muito relevante. Quantos remédios você conhece que reduz 30% de mortalidade geral, assim, né? E quais são, só para o pessoal aí de casa, para a gente relembrar o pessoal? Então seria o IECA, o beta-bloqueador... Digo, qual beta-bloqueador? Desculpa, tá bom. Os 3 para insuficiência cardíaca seria o bisoprolol, o carvedilol e o succinato de metoprolol, lembrando que tem sim estudo com tartarato comparando com carvedilol, e o carvedilol foi superior em redução de mortalidade. Então, são esses 3, succinato de metoprolol, o bisoprolol e o carvedilol. Isso, galera, certo? Só porque a gente às vezes confunde o tartarato com o succinato. Metoprolol não é só metoprolol, né? A gente sabe que não é porque não foi testado e é inferior ao carvedilol. Então, você estando no SUS e você tendo carvedilol, seria interessante você preferir o carvedilol, né? Só para ficar bem claro isso mesmo. E aí, depois dos beta-bloqueadores, os antagonistas de mineralocorticoides, né, entraram também como drogas redutoras de mortalidade e hospitalização. Depois, a gente acabou tendo um hiato aí de vários anos, do começo dos anos 2000 até 2014, sem nada muito consistente, mas aí em 2014, com o Paradigm, a gente teve o sacubitril/valsartana, né, que é o inibidor da neprilisina associado a um bloqueador de receptor da angiotensina. E aí, após o advento dos ARNIs, né, a gente começou a ter mais alguns estudos e algumas medicações, mas eu queria destacar o ISGLT2, que são medicações que também mostraram redução de mortalidade. E aí, fora essas, tem mais algumas que reduziram a hospitalização, que vieram nessa mesma época, mais ou menos assim, que é a ivabradina, que a gente vai falar um pouco, né, a combinação de hidralazina e nitrato já tinha desde antigamente, mas a gente continua usando em alguns cenários mais específicos. O vericigual foi uma medicação nova vasodilatadora que foi lançada, publicada em 2020, e não tá aqui, mas acho que eu ia citar a digoxina, não sei se o Dr. Eduardo concorda, não tá no consenso americano, mas acho que tem o seu papel, assim, em pacientes com FA, que tem uma frequência mais alta, acho que também entra como uma droga que a gente pode usar. Isso, é interessante, né, por falar em digoxina, eu li recentemente esse livro aqui, que é a biografia do Brown, livro espetacular. E aí ele conta lá, né, na época que ele estava se formando, era ao redor de 1950, ele fala exatamente isso, como é que era tratamento de ciência cardíaca na época, né? Então era aquela coisa de garroteamento de membros, né? Tem muita gente da velha guarda que pegou essa fase ainda. Digital, diurético e acabou, né? E foi isso durante muito tempo. Meus pais, quando se formaram ali em cardiologia, final da década de 70, começo da década de 80, era o mesmo tratamento. E foi uma revolução. O próprio Brown fala que o estudo que ele é mais orgulhoso da vida dele toda, e foram mais de 1.000 estudos publicados, é o SAVE, né, com IECA no pós-infarto, ali prevenindo, né, desfecho do paciente com insuficiência cardíaca, porque ele meio que criou a hipótese ali, estudo de cachorro com outros pesquisadores, né, e eles conseguiram levar isso do estudo com animal até o estudo de fase 3, mostrando uma baita diferença ali, né, de mortalidade e tal. Então, assim, é muito interessante que é isso, né? No caso de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente tem inúmeras medicações que diminuem o desfecho. Quando a gente já vai para IC com fração de ejeção preservada, já é o contrário, né? A gente sai de muito para bem pouquinho, né? Basicamente, né, as glifosinas mostrando aí diferença de hospitalização, né? Mas é muito bom a gente comparar o tanto de opção que a gente tem hoje em dia para tratamento, quando a gente compara, quando eu era residente, por exemplo, 2009, 2010, a gente tem muito mais opção hoje em dia
para tratar melhor o paciente. Digital é isso, como a Débora falou, a gente usa muito, né, basicamente para controle de frequência cardíaca, o paciente que tem C e FA ali, né. E é importante reforçar que se o paciente ele não atinge a frequência de estar beta bloqueado, né, não é o caso de você acrescentar uma digoxina, tem que titular o beta bloqueador, Sim, né, a gente tem estudo máximo. com digoxina mostrando até aumento de desfecho, né, então, de acordo com o nível sérico, então é uma medicação que fica mais restrita, né, se você tem outras opções para controlar a frequência, para garantir controle da FA, como um beta-bloqueador, preferencialmente deixar isso, né? Não vai ficar acrescentando amiodarona, digoxina, sem estar com dose máxima otimizada de beta-block. Isso aí. Então, acho que é isso, né? A gente fechou um monte de medicação, né? Mas acabou que, realmente, o que muda desfecho, são metade do que a gente falou só que acaba mudando desfecho duro, né? E aí a gente entra no outro ponto, que é quais são os 4 pilares, né? Qual que é o quarteto fantástico no tratamento da IC de fração de ejeção reduzida? Acho que, recapitulando então, são as que reduzem de fato mortalidade, né? Então, seria o beta-bloqueador, acho que sempre ressaltar a importância do beta-bloqueador em qualquer cenário. O antagonista mineralocorticoide, inibidores SGLT2, e a diretriz, o consenso americano coloca o ARNI, né, o sacubitril/valsartana, como um dos 4 pilares, e aí acho que a gente vai falar um pouco da diferença para a nossa diretriz, que acaba colocando inicialmente o IECA ou o BRA em caso de intolerância à IECA, e caso o paciente continue sintomático, aí que a gente trocaria para o ARNI, mas um dos pilares seria um inibidor do sistema renina-angiotensina, poderíamos dizer assim. Então seriam essas 4 classes medicamentosas, né? E acho que só, não sei se você ia falar isso, mas só comentando que, assim, associar as 4 medicações é uma intervenção que a gente já viu que traz redução de mortalidade mais do que dar 2 medicações ou 3. Então, tem uma publicação interessante do Jack, de 2020, eu acho, que comparou, eles pegaram, na verdade, os pacientes dos estudos que já foram feitos, né, o Paradigm, do DAPA-HF, acho que do ênfase, se eu não me engano, e aí eles compararam os grupos controle que só usavam beta-bloqueador e IECA versus os pacientes que usavam as 4 medicações, que seriam ARNI, antagonista mineralocorticoide, beta-bloqueador e SGLT2. E aí, fazendo essa comparação, eles viram que usar as 4 medicações teve uma associação com a redução de mortalidade de 18% a 25%. Então, assim, bastante expressivo num segmento de 3 anos. Uhum. E isso, pensando num paciente mais jovem, que você vai ter mais anos em exposição, você traria uma redução adicional de mortalidade. Então, acho que é importante, apesar de ser muito remédio, que é uma coisa que ninguém quer tomar, é algo que realmente traz impacto em mortalidade. Então, acho que não tem muito como discutir, nesse caso, eu só quero deixar 3, só quero deixar 2. Não tem essa opção, a não ser que tenha algum efeito colateral. Mas se você não tiver, você tem que tentar dar as 4 medicações, né? Tentar sempre ao máximo aí, né? A gente tem algumas evidências com IEC e beta-block sozinho que reduziram em cerca de 60% morte e hospitalização. Então, isso num contexto onde a gente não tinha todas essas medicações. E aí, quando a gente vai acrescentando... Você ganha, né? Cara, e é difícil, né? Porque, assim, no Paradigm, por exemplo, que é um estudo recente, ou nos outros, assim, o paciente ele já está com terapia tripla, por exemplo, já estava otimizado e já tem um grande impacto em mortalidade. Aí você acrescentar remédio... É difícil você provar uma medicação que consiga reduzir mais mortalidade em cima já do trio de IECA, beta-block e antagonista de receptor mineralocorticoide. Acho que o pulo do gato é você achar alguma via que não está sendo tratada, né? É isso. Descobrir novas vias e tratar, né? Isso. Não, beleza. E aquele ponto, né, Zé? A gente faz muita analogia do tratamento de fração de ejeção reduzida com o tratamento de câncer, porque, como a Débora falou, né, a mortalidade é altíssima, né? Se você for ver a mortalidade em 5 anos de fração de ejeção reduzida, mesmo com tratamento otimizado, ela é muito maior do que boa parte dos cânceres que a gente tem aí. Então, do mesmo jeito que, vamos pegar aí da época da gente de residência de clínica, não sei nem se é esse esquema que se faz ainda, mas para tratar linfoma, né, se usava muito SHOP, R-SHOP e tal, você vai chegar e vai falar, não, vou fazer aqui só 2 componentes do SHOP, não vou fazer os 4. Não, né, você vai entrar com o pacote completo, porque quanto mais grave a doença, maior a sinal que você quer ter à sua disposição, que, óbvio, né, altere desfecho de fato, né. Então, que bom que a gente tem esse tanto de medicação. O que a gente sabe que nem sempre é fácil você entrar com tudo com o paciente, porque tem questão de preço, tem questão de aderência, Sim. Tem questão de efeito colateral, hipotensão, enfim. Mas a gente precisa saber o padrão ouro, entre aspas, né, para adaptar para a prática. Perfeito. Isso aí. Acho que agora, então, a gente pode até comentar, né, porque a gente falou aqui... depois a gente pode comentar, acho que nas próximas, que a gente vai falar melhor qual a primeira medicação, e a gente já comenta melhor aí da nossa diretriz com a americana. Tá bom. Mas, e como que a gente vai fazer, então, por exemplo, uma terapia quádrupla de uma forma simples? Porque você acabou de falar que e eu também sou super de acordo com isso, uma das principais
problemas, assim, que a gente tem na prescrição da IC, que são 4 medicações, que dependendo da medicação que você vai deixar, pode ser algo que varia entre 5 tomadas ao dia, né? E a gente já comenta aí, ou até mesmo você pode deixar todas as medicações praticamente de 12 em 12, o que chegaria a 8 tomadas ao dia, o que já inviabiliza, né? Então... E lembrar que são pacientes normalmente com mais de uma comorbidade, né? Exato. Então, além de ter IC, ele tem diabetes, ele tem dislipidemia, ele tem DAC. alguma outra doença, tem DAC. Então, vai somando uma prescrição aí, vai 8, 10 medicações tranquilamente. Exato, porque tem a comorbidade que levou a IC às vezes, isso, né? Também. É isso, então já é difícil. Mas vamos, por exemplo, mostrar aqui uma opção de uma prescrição top, assim, que a gente poderia deixar. A gente pode falar até do IECA ou INRA, mas vamos dar um exemplo aí, Debs. O que você deixaria o que você julgaria como uma prescrição top no sentido de terapia quádrupla, mas de uma forma mais otimizada, assim, de facilitar a posologia do paciente? Acho que sempre que possível deixar a medicação uma vez ao dia é sempre um super trunfo, né? Então, se você tem um beta-bloqueador desses 3 que eu falei que você pode tomar uma vez ao dia, acho que seria algo interessante, que seria o caso do bisoprolol. Além de ser uma medicação que você prescreve uma vez ao dia, ele tem pouco efeito hipotensor. Então, como a hipotensão acaba sendo um dos limitantes na associação de muitas medicações, acho que o bisoprolol é bem interessante nesse sentido. As outras estão igualmente com evidência, mas acho que pensando em facilidade posológica e tolerância, o bisoprolol é interessante mesmo. O valsartana, não tem o que fazer, são 2 vezes ao dia, é uma medicação hipotensora, tem alguns efeitos colaterais, mas é isso mesmo, tem que tentar contornar esses efeitos, como a gente vai comentar mais na frente, né? O antagonista mineralocorticoide que a gente tem aqui no Brasil, antes era só espironolactona, que é o que a gente fornece no SUS, e a gente tem a Plerenone agora, que foi estudado na mesma época, mas a gente não tinha acessível aqui. E acho que a vantagem da Plerenone é ele ser mais seletivo para o receptor da aldosterona, então ele não tem tanto efeito hormonal, e não tem tanta ginecomastia, efeitos que são, em alguns casos, muito limitantes e acabam fazendo com que a gente suspenda a medicação. Hipercalemia vai dar igual, mas assim, pelo menos essa parte hormonal a gente consegue contornar com o Plerenone, e ambos são uma vez ao dia, então acho que não muda tanto, assim, de 25 a 50 miligramas dia. E aí o SGLT2 também é uma vez ao dia, a gente teria a dapaglifosina e a empaglifosina em não diabéticos e a sotaglifosina para pacientes diabéticos. A gente acaba não usando, não tem aqui no Brasil, né, acho que a gente focaria mais na dapa e na empa. E aí ambos seriam na dose de 10 miligramas uma vez ao dia. A empa existe 25, né, para tratamento de diabetes, para IC foi estudado 10 miligramas, acho que é mais fácil até de lembrar, assim. Então seriam 3 medicações uma vez ao dia e 1 a 2 vezes ao dia. Acho que não fica tão ruim, né? Não, mas isso pensando no INRA, né, mas caso a gente opte por começar por IECA... tem um Ramipril, por exemplo, você pode dar uma vez ao dia, então você tem a opção de uma vez ao dia também. Acho que facilita bastante. Aí a gente poderia deixar meio que tudo numa tomada pela manhã só, Sim. Exceto o INRA, né? E aí o sacubitril valsartana a gente vai ter as posologias, né? A dosagem de 50, 100 e 200 miligramas ao dia. 200 2 vezes ao dia, né? Então, 50 2 vezes, 100 2 vezes e 200 2 vezes, né? Exato. Seriam essas doses. Que mudou, né? Porque antes era também uma... Pô, é difícil lembrar, né? 24 e 26. Graças a Deus que mudou, né? Toda vez eu ficava, qual que é a primeira? 24 ou 26, tipo, tá? Será que é 26, 24, 27? Acho que facilitou mesmo. Todo mundo tinha essa dúvida, né? Só lembrando também que no caso do metoprolol, né, que a gente sempre discute isso também, Jefinho, que é do grupo da gente, Dr. Jefferson Vieira, sempre fala isso, né? Que os trabalhos lá do succinato metoprolol é o de liberação prolongada, que é para usar uma vez por dia, mas na prática a gente sempre vê usando 2 vezes por dia. Fracionando, né? Então, exatamente. Então, esse esquema, né, que Débora sugeria é muito interessante por causa disso, facilidade posológica. Esse estudo mesmo que eu falei, o SAVE, do Dr. Brown, que é de 92, de New England, foi captopril. Aí a gente sempre lembra, né, para você ficar usando captopril de 8 em 8 horas é muito complicado, começa a desencaixar uma dose da outra. Tem uma medicação que é de 12 em 12, outra que é de 8 em 8, tem o diurético de alça que você pode prescrever de manhã e no meio da tarde. Aí começa a ficar muito complicado, né, para o paciente. Isso sem falar hidralazina com nitrato, né? Que essa combinação é de lascar. E acaba ficando aí de 8 em 8 até eventualmente 6 em 6 a hidralazina e nitrato até de 8 em 8. Então já acaba dificultando bastante, né? Até a amoxicilina para tomar de 8 em 8 horas por uma semana, a gente fala, imagina tomar o resto da vida uma medicação de 8 em 8, 6 em 6 horas. Não dá, gente. A chance de esquecer é muito alta, né? Não tem como. Né? Daqui a pouco, né? A gente tá falando sempre isso nas coberturas, né? Que a tendência tem sido medicação injetável, né? Quem sabe daqui a pouco eles não começam a mostrar alguma coisa que acaba atuando nesse eixo neurohormonal que seja injetável, de uma forma para facilitar a posologia, né?
Bom. O paciente vai a cada 6 meses, né, Zé, no consultório, você dá ali umas 5 picadas, pronto, resolvido, né? Quem sabe? Nossa, já seria um sonho. Semaglutida. Ele só não pode ser do que fica descompensando, senão aí... Aí é perigoso. Aí fica naquele choque aí eterno. Lascou. Boa. Bom, então acho que agora, qual que é a primeira medicação que a gente vai começar na ECFR, né? Que isso é uma coisa que diferencia de uma diretriz da americana para nossa, e a nossa também já tem um certo tempo, né? Que a gente teve atualização também em tópicos emergentes, mas não sei como é que vai ficar isso aí daqui para frente, mas tem um pouquinho de diferença, né? Da nossa diretriz para a diretriz americana. E aí tem algumas sugestões que a gente pode comentar também, mas... Queria comentar aí, Debs? Acho que a principal diferença, porque nenhuma fala exatamente qual você começa na primeira consulta, qual você começa na segunda consulta, né? Isso aí a gente vai comentar, mas acho que a principal diferença das duas é que a diretriz brasileira, ela segue à risca o estudo que avaliou o sacubitril valsartana, que foi o quê? Foram pacientes que já usavam IECA ou BRA, né, em dose otimizada, e que continuaram sintomáticos, e a partir daí você trocava para o sacubitril valsartana. E lembrando que essa troca, né, de IECA para sacubitril valsartana, não sei se a gente ia comentar isso em algum outro momento, mas você tem que dar um intervalo de 36 horas, né, para começar. E aí, a diretriz brasileira recomenda justamente isso. Então, você vai dar beta-bloqueador, você vai dar IECA como uma opção inicial e antagonista mineralocorticoide. Se o paciente continua sintomático, aí você transicionaria o IECA por sacubitril valsartana e associaria o SGLT2. Então, seria essa a ideia, pensando que ambas as medicações foram estudadas num contexto de pacientes que já usavam o tratamento padrão, digamos assim, para insuficiência cardíaca. Não acho que tá tudo errado, assim. E eles ainda colocam a opção como indicação 2A, você começar de cara com sacubitril valsartana. Então, você pode fazer isso também. E acho que não tá errado, né, considerando que foi como foi estudado, e você pensar que alguns pacientes, de fato, até remodelam reverso, usando beta-bloqueador e IECA. Então, não necessariamente sacubitril valsartana é a única medicação salvadora que vai melhorar esses pacientes. Talvez se você começa com IECA, você teria um ganho semelhante naquele paciente para sacubitril valsartana. O problema é que você não tem muito bem como adivinhar isso, e talvez você perca uns 2 ou 3 meses aí esperando que ele fique sintomático ou não com IECA para depois trocar com sacubitril valsartana. Que aí esse acaba sendo um dos argumentos que a diretriz americana acaba usando como um indicativo de você começar de cara já com sacubitril valsartana. Para não perder o timing, né? Então a principal diferença seria essa. A americana acaba mandando você começar as 4 de uma vez, e essas 4, uma é sacubitril valsartana e a outra é SGLT2, fora o beta-bloqueador e o antagonista mineralocorticoide. Você começar o quanto antes as 4 e otimizar no menor intervalo de tempo possível, até 3 meses idealmente, né? E a partir daí você teria esse ganho de mortalidade que a gente já comentou, né? Então seria essa a principal diferença. Então, isso é uma boa até para a gente começar a não ficar nessa inércia, né, da gente ficar esperando, pagando para ver se o paciente vai ficar sintomático ou não. E eu queria deixar aqui na nossa, para quem estiver vendo aqui o podcast, espelhar aqui como é que está na diretriz brasileira, isso aí que a Débora comentou, para quem quiser ver também e puder estar assistindo. Então, o que a gente tem aqui, quem está vendo aqui, a gente começa com uma tripla terapia, né, com IECA-BRA, beta-block e antagonista de receptor mineralocorticoide, e de amarelinho ele coloca ali como uma indicação 2, né, de 2A, eu sou míope aqui, 2A. Começar com INRA, e aí depois passar para, caso o paciente persista sintomático, aí sim começar a INRA mesmo, ou inibidor de SGLT2. Talvez, né, a gente agora teve cada vez mais estudos com inibidor de SGLT2, não sei se na próxima diretriz eles já não vão orientar a começar logo de cara, né? Pois assim como a americana. Sim. Talvez essa questão do INRA até continue como um 2A. Até porque tem aquela questão que a gente sempre comenta do estudo Paradigm, que foi realmente o estudo que acabou mostrando benefício, mas sempre aquela treta, né? Falando, pô, mas aí comparou com IECA 10mg, aí eles falam, então, mas se fosse 20, será que o resultado ia ser o mesmo? Não, mas o estudo do SAVE foi lá com 10. O SOLVE, E aí fica nessa treta, né, Dé? Eu acho que não só isso, né? Tem também a questão de que, assim, você tem esse benefício visto em mortalidade e hospitalização no paciente que tolerou o Entresto, né? Tem fase de run-in, né? Porque teve uma fase de run-in. Então, de 10 mil pacientes que eles fizeram um run-in, 2 mil e pouquinho não toleraram sacubitril valsartana. Então, 1/5 dos pacientes não tolerou. Acho que é algo pra gente ter em mente, que tem uma parcela razoável dos pacientes que não vão tolerar, entendeu? Então, também não é para todo mundo. É para a maioria, talvez, mas não para todo mundo. Então, eles pegaram já quem tolerava o remédio e daí colocou no estudo. Ainda assim,
foi mais comum ter hipotensão no grupo sacubitril/valsartana do que no grupo IECA, né? Aí, além disso, tem essa questão da dose, que você já falou, né? Que a dose não seria a dose, entre aspas, full, que a gente usa, que é 20 miligramas 2 vezes de enalapril. E também, eles também mudaram um pouco o corte da fração de ejeção com um ano de estudo. Então, teve algumas questões metodológicas que são sempre discutidas, mas dentro do paciente que foi estudado, que é aquele classional 2 e 3, em uso de IECA prévio e que trocou para sacubitril/valsartana, ele teve, sim, benefício de mortalidade e hospitalização com NNT de 21, se eu não me engano. E ainda reduziu morte súbita também. Então, a medicação que, de fato, boa. Nesse perfil de paciente, não tem nem o que discutir, assim, né? Então... Acho que seria ponto importante, concordo com Débora. Eu gosto mais da abordagem da diretriz brasileira. Eu acho que ela é mais conservadora no sentido, né, de ser estrita ali, de ser estrita aos dados, né, dos estudos, etc. Eu acho que um ponto muito importante também é fato, o custo é limitante, mesmo para pacientes no particular, né? E aí, muitas vezes você tem que se dá a decisão ali, né, que não é tanto uma escolha de Sofia, né, na minha opinião, entre sacubitril/valsartana de um lado e a SGLT2 no outro. E uma coisa muito importante em ciência é a reprodutibilidade dos achados, né? Você faz vários estudos e eles mostram basicamente a mesma coisa. No caso do sacubitril/valsartana, a gente tem muito estudo em vários cenários diferentes, né? Paciente agudo, paciente com ICFEP, ou, né, no caso do Paragon e tal. E, basicamente, o grande estudo que mostra da redução do desfecho clínico foi o Paradigm. A própria diretriz cita, né, vários motivos para você começar com sacubitril/valsartana de cara. Tipo, esse estudo aqui mostrou que a fração de ejeção melhorou mais depois de 12 meses. Mas isso são todos desfechos substitutos, né? Não são desfechos clínicos. Perfeito. Você vai lendo Enquanto isso... Não, desculpa. Desculpa, Débora, que tem um delayzinho aqui. Enquanto isso, quando você vai para a gliflozina... A consistência dos achados com ISGLT2 me parece quase tão forte quanto das estatinas da vida, né? Você vai testando em vários contextos diferentes, né? E a maioria dos trabalhos, não são todos, a gente acabou de cobrir, né, o Impact MI no ACC, que veio neutro, né? Enfim, mas ele tem vantagem em paciente com IC crônico com fração de ejeção reduzida, IC crônico com fração de ejeção, né, levemente reduzida ou preservada, em mais de um trial diferente, vários trials, tanto num cenário quanto no outro. Você tem no Strong Heart Failure, o paciente que chegava ali descompensado, a maioria crônico descompensado, tem benefício também. Então, em vários cenários, basicamente tirando o cenário de infarto agudo, né, ali, que foi o impacto da PMI, basicamente todos os outros cenários de C, a gliflozina mostra alguns casos de diminuição de mortalidade, mas em quase todos diminuição de hospitalização, né? Então, não me parece que a gliflozina está tomada porque o sacubitril/valsartana, não. Acho que ela tem muito mais validação por parte de vários estudos, né, do que o sacubitril/valsartana. Contudo, mais uma vez, se você tem financeira, etc, o paciente se adequa nas características do estudo, ótimo. Se você pode usar a terapia quadro, podendo os 4 pilares, melhor ainda. Quer comentar algo? Eu já até esqueci o que eu ia falar. Não, mas acho que é legal comentar também que agora a gente já tem a combinação de sacubitril/valsartana pelo SUS, né? Pelo menos aqui a gente consegue pacientes acima de 18 anos e até 75, o que é meio bad, né? Mas porque, enfim... Mas preenchendo os critérios do estudo. Então, exato, sintomático, BNP alto e que já estava usando e ia cobrar, eles acabam conseguindo a medicação. Então, acho que perfeito, né? A gente consegue. Sem dúvida. E aí acaba tendo que fazer uma LME, né? Aquela papelada de alto custo. Não, lembrei o que eu ia falar. Na verdade, só em relação ao que esse documento fala, né? Parece que ele tá realmente querendo te convencer que o sacubitril/valsartana é muito superior à IECA, né? Então ele coloca um estudo com pacientes avaliando, sei lá, o diâmetro diastólico. São coisas boas que a gente sabe que... Me pareceu a mesma coisa. Não é? Ele coloca os 2 estudos, assim, que são com um N pequeno, mas assim, um deles, o paciente nem usava IECA, era virgem em tratamento, começa sacubitril/valsartana e daí ele vai ver que melhorou a fração de ejeção. Tudo bem. Talvez se fizesse com IECA, não fosse tão diferente assim, entendeu? E o outro, ele compara os dois e mostra alguma superioridade também de desfechos substitutos. Então, eu fiquei com um pouco dessa impressão aí que o Dr. Eduardo falou também. E queria só mostrar aqui na tela também como é que ficou a americana, né? A diretriz americana, pra gente só exemplificar pro pessoal o que a gente acabou de comentar, como é que ela acaba aparecendo. Então, quem tá vendo aí na tela, a gente acaba tendo aqui, então, de cara, para começar com INRA, né? Que seria a combinação de sacubitril/valsartana, algum beta-bloqueador com o grau de evidência, que a gente já comentou, né? Succinato de metoprolol, carvedilol e bisoprolol. Depois o antagonista mineral do corticoide, depois o SGLT2. E aí, a gente vai entrando em outras discussões, né? Então, o paciente está com sinais de hipervolemia,
começa diurético, o paciente ainda persiste ainda com uma pressão que cabe, né? Paciente que é afrodescendente, afro-americano, e tá ainda classe funcional 3, 4, começar a combinação de hidralazina com nitrato. Depois, o paciente que ainda persiste com uma frequência cardíaca mais alta, ritmo sinusal, considerar a ivabradina, com um grau de recomendação menor. E ele coloca ali alguns pacientes ali pra gente colocar com vericiguar, que a gente acaba reduzindo um pouco de hospitalização. Então, essa é a combinação, né, que a gente comentou aí da diretriz americana, só para deixar o pessoal de casa assistindo também. E acho que, não lembro se a gente, bom, acho que eles não deixam muito claro o que você vai começar primeiro, né? Ah, isso é legal. Então, né, chegou o paciente na consulta, daí você dá os 4 remédios de uma vez, Não, então, aí você vai... então... Aí não vou nem falar. Sei lá. Exato, tá matando doente, né? Mas a gente tem que começar de acordo com o perfil. A gente também tem uma imagem legal aí, se a gente puder mostrar. Débora pode comentar aí sobre... Essa imagem é muito legal. E isso desse documento é interessante, que ele acaba falando muito disso, né? Aspectos práticos de como você começar o tratamento para IC crônica, né? Então, o paciente que é virgem de tratamento, você poderia começar às 4, 2, alguma preferencialmente. E aí, na verdade, teve algumas abordagens sugeridas, né, ao longo desses anos, quando surgiram todas essas medicações. Aí, inicialmente, orientavam fazer uma abordagem histórica, né? Que você faria... Primeiro o IECA, depois o beta-bloqueador, depois antagonista de mineralocorticoide, depois... Enfim, isso levava muitos meses para você conseguir otimizar o paciente do tratamento. E aí, depois o McMurray fez uma publicação sugerindo 4 drogas em 4 semanas, em doses otimizadas. Assim, honestamente, acho que o Dr. Eduardo e o Zé vão concordar comigo, mas acho que é meio difícil você conseguir dose otimizada de tudo em apenas 4 semanas. E ele sugeria começar beta-bloqueador e SGLT2 para todo mundo de cara e depois associar as outras. Então, acho que isso... Debs, pode falar. Vou pedir só um minutinho que a gente já vai mostrar essa imagem então tá aí. Bom. E aí que é essa dúvida, né? Em quanto tempo que eu devo chegar nessa dose-alvo das medicações, isso, né? então Tem uma dose-alvo mesmo? Que a gente comentou então aí a esquerda seria essa abordagem medicação por medicação, né? Passo a passo, que demora muito. E como a gente já viu, ter as 4 medicações faz diferença em prognóstico. A da direita é essa sugestão do McMurray, que seria beta-bloqueador e SGLT2 para todo mundo. E na sequência, sacubitril/valsartana e depois espironolactona. Não sei, Zé, se você pega um paciente mais congesto, assim, então ele chega lá, você primeira consulta com você, tá lá com edema, estase jugular, estertorando um pouco, você daria beta-bloco para ele de cara? Exato, acho que a gente acaba tendo que individualizar, né? E a gente tem uma outra imagem agora também que já vou colocar ali para puxar o gancho, que essa imagem é muito legal, tem uma revista que chama ABC Heart Failure, que a gente sempre recomenda para os residentes, que é uma revista do Arquivo de Cardiologia, da subdivisão do DEIC, da IC, e onde a gente consegue dar uma individualizada legal no perfil do paciente, para você talvez começar. Isso aqui é só o começo, tá, pessoal? Não é um guia, né, pra gente definitivamente a resposta. Mas a gente acaba tendo perfis de paciente que a gente pode se beneficiar mais de começar uma medicação do que a outra. Então, só voltar aqui, pessoal, a imagem pro pessoal da tela. Então, por exemplo, se chega um paciente que ele é mais hipertenso, mais congesto, é um paciente que com certeza beta-bloqueador não é a primeira opção que eu vou começar ali agora. E como a gente sabe que vasodilatador acaba indo melhor em paciente mais congesto, talvez a gente comece de cara o IECA ou o sacubitril/valsartana no paciente que está mais hipervolêmico, né? O paciente com tanque cheio, digamos assim, ele tolera melhor vasodilatador do que o paciente que está muito seco. De forma contrária, né, o paciente que já está mais euvolêmico, mais taquicárdico, talvez esse sim seja um paciente para você começar com beta-bloqueador e um paciente com pressão mais limítrofe, talvez um beta-bloqueador como o bisoprolol e o SGLT2, que mexe pouco na pressão. Então, acho que a arte do tratamento da IC e do início das medicações está justamente nisso, né? Você tentar identificar o perfil daquele paciente e que medicação, no primeiro momento, ficaria menos efeito colateral, mas com a ideia de começar às 4 num intervalo de tempo curto, né? Então, acho que uma sugestão seria, de cara, você começa 2 classes e na semana seguinte ou 2 semanas depois, você começa mais 2 classes e aí, concomitantemente, você vai ajustando por consulta 2 classes medicamentosas a cada 2 semanas. Então, ou ver o paciente toda semana e numa semana ajusta uma, na outra semana ajusta outra. Então, acho que são estratégias possíveis e que aí você conseguiria, assim, em 2 meses, no máximo 3 meses, otimizar as doses das medicações referidas, né? Perfeito. Acho que é bem importante. Acho que um ponto, Zé, aí relevante. Oi? Manda. Ponto relevante é o seguinte, né? Primeiro, depois que você escreve diretriz, você vê como é que você está sentado na posição de escrever, né? Porque, assim, na hora que você está escrevendo na diretriz, a gente sabe, a diretriz deveria ser um norte, não deveria ser uma algema, aquela coisa, mas muita gente segue a diretriz à risca.
Na hora que você está escrevendo a diretriz dessa, vai ter estudante de medicina que vai ler, vai ter clínico geral que vai ler, vai ter geriatra, cardiologista hiper especialista, e você está falando com esse público todo, né? Acho que a diretriz foi feliz de dizer que não tem uma ordem precisa, porque de fato aí tem muito opinião de especialista, né? Por mais especialista que a pessoa seja, né? Se aquilo não foi validado num estudo específico, ainda é o nível de evidência C. Então, primeiro, acho que eles acertam ao colocar que não tem uma ordem tão bem definida. Segundo, eles falam lá no texto, né, e é o que vocês comentaram muito bem agora, vai depender de paciente para paciente. Se você está com um paciente com pressão sistólica de 90, um potássio de 5,4, você vai tacar uma dose de sacubitril/valsartana já agressiva nesse paciente, vai dar ruim, né? Enquanto que o outro está com gesto. Enfim, tem vários componentes, né, que influenciam aí na função renal, potássio, pressão, congestão ou não. Tem várias variáveis, né, na jogada que você vai ter que individualizar, importante. E eu acho que no final das contas a grande mensagem é essa, né? Você vai poder adaptar. O que você não pode fazer é cair na inércia terapêutica de estar com 6 meses de tratamento de fracionação reduzida e o paciente não está otimizado dessa terapia quádrupla, né? Dos 4 pilares. Isso não pode, né? Isso definitivamente você deve evitar. Agora, se você vai subir a cada 1 semana, 2 semanas, a gente vai comentar daqui a pouco, aí eu acho que já é mais opinião de especialista, de fato, né? Isso, e lembrar que, lógico, esse aqui é o ideal, né? A gente tem o que dá pra fazer, né? Então, Exato. Você tá num serviço público que você só consegue agendar a consulta do paciente com muito sofrimento para daqui a 2 meses, acaba que você não vai conseguir otimizar todas as medicações em 3 meses. Às vezes mas 6, né? É como o Dr. Eduardo fala, né? Você tem que saber o que tem que fazer e fazer o que dá. É isso. Tinha um chefe meu que falava, né? Você tem que pensar globalmente e atuar localmente, né? Então, você tem que saber qual é o padrão ouro, mas você vai ter que adaptar a realidade do seu serviço. Muito comum isso que a Débora falou, né? Estou aqui eu no ambulatório do HC, lotado de paciente, e aí tem um paciente que você quer rever qual é a próxima vaga daqui a 3 meses. Aí você faz o óbvio, né? Não, bota um encaixe aí para daqui a 2 semanas. Mas de encaixe em encaixe, o ambulatório dobra de tamanho, né? E aí com o ambulatório só de encaixe. Né? E aí termina que você vai terminar atendendo, vai terminar começando a prejudicar a qualidade do seu atendimento, porque agora, em vez de você ter 10 pacientes, você tem uma tarde para atender 25 e o tempo é o mesmo, né? Complicado. Então, você tem que adaptar a sua realidade, de fato. Muito bem lembrado. E eu ia comentar só desse último ponto, que uma coisa que a gente acaba fazendo mesmo é, às vezes, e isso é uma dica que vale, tá? É trocar, às vezes, o carvedilol por um metoprolol ou um bisoprolol nesse paciente que tem uma pressão mais limítrofe. É uma coisa que a gente, ele não está tolerando progredir com IECA, às vezes a gente pode ter... Isso é tudo opinião de especialista, de quem tá na linha de frente, né? Tem uma outra coisa que parece uma besteira, mas que realmente faz diferença, é você... Ok, a posologia fica mais chata, mas espaçar as tomadas. Então, por exemplo, você tomar o beta-bloqueador às 8 da manhã e você toma o IECA ou o sacubitril/valsartana às 10 ou às 11. E à noite, mesma coisa. Então, parece uma besteira, mas não é, assim. Acaba que o paciente tolera muito melhor, porque aí digamos que o pico de ação da medicação não vai ser concomitante, né? Então, Perfeito. Acho que isso aí ajuda muito. A gente faz isso em quase todos os pacientes. Tenta deixar um beta-block mais seletivo, né? Tipo um bisoprolol ou um metoprolol, succinato e espaçar as medicações. Porque o carvedilol pode baixar um pouco a pressão e aí o paciente não tolera você progredir IECA ou BRA, por exemplo, ou INRA. E aí, às vezes, isso já aumenta um pouquinho melhor a tolerância dele. Isso, aí coloca um lembrete no celular, né? Tenta colocar um despertador, aí, porque lembrar mesmo é difícil. Você começa a trabalhar, fazer suas coisas, você não vai lembrar. Coloca um lembretinho ali que eu acho que ajuda, né? Ideia, como é que a gente vai prescrever sacubitril/valsartana, então? Que é uma medicação que a gente viu que a diretriz coloca um peso bem significativo, a gente já tem agora disponível no SUS também, então é uma medicação que, teoricamente, está no acesso aí de todo mundo que está vendo a gente. Perfeito, acho que vai depender, vai depender se o paciente é virgem de tratamento ou se ele já usa IECA e a partir daí você vai dar o sacubitril/valsartana. Então, para o paciente que já usa, vai depender da dose que ele está usando pelo seguinte, é uma medicação que ela é mais hipotensora do que o IECA, isso a gente já sabe. Então, a pressão sistólica abaixo de 100, cautela, assim, foi até excluído do Paradigm esse perfil de paciente, mas se você acha que ele tem uma pressão mais baixa e ele é virgem de tratamento, você começaria com a dose inicial, que é 50, de 12 em 12, ou se o paciente usa uma dose de enalapril de 10 mg 2 vezes ou menos, você começaria essa dose de 50 2 vezes.
Então, a dose intermediária ou baixa do enalapril, a gente trocaria para a menor dose do sacubitril/valsartana. Se o paciente já usa o enalapril na dose cheia, que aí seria 40 dias, né, 22 vezes, aí você transicionaria para a dose intermediária do sacubitril/valsartana, que é 100 duas vezes. E aí, num segundo momento, você aumentaria essa dose para 202 vezes, que seria a dose-alvo. E aí tem alguns pacientes que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, né? Então, paciente mais idoso, acima de 75 anos, talvez começar a dose mais baixa primeiro, 52 vezes. Paciente que é renal crônico, então foi excluído do estudo, né? Um clearance perto de 30 ou abaixo disso, talvez começar a dose menor também, de 52 vezes. Então, acho que alguns perfis que você considera que são ou mais frágeis ou com maior risco de efeito colateral, seja de hipercalemia, seja de hipotensão, aí você começaria numa dose menor. Perfeito. Lembrar que você já reforçou isso, eu vou reforçar de novo. Se o paciente está usando enalapril ou algum outro IECA, esperar 36 horas de washout, justamente pelo risco de angioedema que pode desencadear com o uso. E às vezes, se é um paciente que às vezes está internado, você está com ele ali, ou a gente estava até comentando isso, né? Pô, tem um paciente que eu não quero deixar, entre aspas, sem vasodilatador para nos compensar, ou enfim, está muito hipervolêmico, queria aproveitar e manter a vasodilatação. Qualquer coisa, nessas 36 horas, você pode transicionar para um BRA, por exemplo, para ele ficar ali com alguma medicação, pelo menos vasodilatadora, ou não, ou só esperar mesmo as 36 horas e começar de novo. Acho que só uma coisa que a gente não comentou, né, falando do Paradigm, e que acho que vale a pena falar, é em relação à classe funcional dos pacientes, né? Então, os pacientes eram primariamente classe funcional 2 ou 3. Tinha menos de 100 pacientes classe funcional 4. E aí, quando a gente pegou esse grupo de pacientes classe funcional 4, né, com IC avançada, no Life Trial, e aí comparou o sacubitril/valsartana com valsartana, né, foi visto que, na verdade, não teve diferença em redução de NT-proBNP. Uma boa parte dos pacientes, mais uma vez, não tolerou a medicação. E também não teve diferença em desfecho clínico, de hospitalização, de mortalidade, apesar de não ter sido o desfecho primário do estudo. Então, acho que é algo para a gente pensar que talvez esse paciente com IC mais avançada, talvez eles tenham que ter um pouco mais de cautela ou não tanta obrigatoriedade de trocar para o sacubitril/valsartana se ele continuar assintomático. Você pode até tentar, mas com grande chance de não dar certo e talvez sem muita evidência de que isso vai trazer um benefício adicional, né? Doente muito grave, né? Então, às vezes acaba não tendo nem tempo para se beneficiar da intervenção ou não tolerar mesmo sua intervenção. Chefe, você quer comentar alguma coisa a mais aí? Isso é importante, Zé, muito bem lembrado por Débora. Porque quando você vai para a terapia tripla clássica, né, todos eles mostraram, né, tirando ali, né, obviamente, se o paciente estiver muito descompensado com gesto cardio beta-blocker, aquela coisa toda, mas estando minimamente mais espirono lá no Rails, se você for ver, tem uma galera que era classe funcional 4, né, uma galera, exatamente. E que o pessoal normalmente tolera bem, né, inclusive o próprio consenso fala várias vezes, né, que você usar espirono e SGLT2, né, normalmente o impacto em pressão é muito discreto, né? Tem estudo que mostra que o ISGLT2 no começo pode ter uma variação ali de 2, 3 milímetros de sistólica, coisa muito discreta, e que costuma ser um dos principais pontos, né? O paciente começa a fazer hipotensão postural, aquela coisa toda, né? Então, o potencial do paciente fazer, por exemplo, hipotensão postural, sintomática, etc., é muito maior com o vasodilatador mais forte do que, por exemplo, com o ISGLT2 da vida, um espirono e tal. E aí é importante justamente isso, você ir adequando o tratamento, porque às vezes você botou na cabeça que você quer chegar até o talo do sacubitril/valsartana e você está limitando começar várias outras medicações que têm impacto gigantesco de mortalidade e que ia mexer muito pouco a pressão, mas como a pressão já está muito no limite, porque você está querendo chegar no talo do sacubitril/valsartana antes, você não consegue botar uma dose de 10 miligramas de DAPA que seja, né? Então, assim, ver o paciente como um todo, né? E como o Débora falou, né? Se você pegou um paciente que está ali em classe funcional 4, é sabido que uma galera não vai aguentar mesmo o sacubitril/valsartana, e nesse caso você vai usar o IECA mesmo e vamos que vamos, enfim. Eles até tentaram fazer uma análise, fizeram análise de preditores de não tolerar o sacubitril/valsartana. E tem alguns fatores, mas acho que no fim todos apontam para um IC mais avançada. Então, paciente que já tem pressão sistólica mais baixa, abaixo de 100, paciente que tem terapia de ressincronização do CDI, paciente que tem um IM moderado é importante, acho que tinha o cloro baixo como um dos fatores também. Então, quanto mais fatores desses, se ele tem 4 desses fatores aí, ele já tem 50% de chance de não tolerar o sacubitril/valsartana. Então, isso que o Dr. Eduardo falou é importantíssimo. É inadmissível você deixar de dar o beta-bloqueador para você dar 50 miligramas 2 vezes de sacubitril/valsartana. Então, não tem o menor sentido e você está fazendo mal, né, para o paciente, porque realmente você sabe que o beta-bloqueador no classe funcional 3, 4 tem evidência, enquanto que o sacubitril/valsartana não tem.
Então, acho que isso é bem importante de ficar claro para todo mundo, para não achar que essa cooperativa está dando para todos e tem que ser independente a qualquer custo, né? Acho que isso tem que ficar bem claro. Não, perfeito. E o papo tá muito bom, mas como a gente já vem falando agora nesse ano de 2024, os nossos podcasts agora a gente deixa uma parte, como sempre, e sempre vai continuar sendo uma parte aí dedicada ao público aí aberto no YouTube e nos agregadores de podcast, mas essa conversa com a doutora Débora e o doutor Eduardo, a gente vai continuar ainda falando mais ainda sobre algumas medicações, em especial sobre sacubitril valsartana, alguns pontos no manejo, no consultório que dificultam, como que a gente pode lidar com hipotensão, hipercalemia, ou como é que a gente pode rever melhor aí o tratamento com inibidor de SGLT2. Esses assuntos aí e outros ainda a gente vai abordar no nosso curso de consultório. Então, você que é aluno do nosso curso de consultório, você vai ter acesso a toda essa conversa que a gente está tendo aqui com a Débora, nessa avaliação do consenso americano, né, que vai estar dividido em 2 partes. A gente vai acabar comentando esse resto no nosso curso de consultório, para quem é nosso aluno. Para quem ainda não é nosso aluno, a gente está deixando o link aqui na descrição. Então, queria agradecer a Débora e o Eduardo Lapa aí por mais uma parceria aí, mais um podcast aqui, e a gente continua essa conversa no curso de consultório. Obrigada, Zezão. Valeu, Zé. Bom, valeu, pessoal.